Salve, salve pessoal do estado do Paraná, do Brasil e do mundo. Quero muito agradecer a você por permitir a nossa entrada aonde quer que você esteja para levar uma aula de geografia do programa Aula Paraná. Eu sou o professor Andrew, juntamente comigo temos ele, o Ronaldo. Tudo bem com você, Ronaldo? E nós vamos levar até onde quer que você esteja um pouquinho da geografia e mais especificamente nós vamos falar um pouquinho sobre geologia. Ao falarmos em geologia, a gente vai estar pensando um pouquinho sobre como se deu o processo de formação do nosso planeta, ao que está associado à história de formação e à evolução da construção do nosso planeta, por meio de fenômenos naturais e também por meio da interferência humana. Mas para a gente deixar isso tudo um pouco mais organizado, olha na tela o objetivo da nossa aula de hoje, que é identificar as principais características da estrutura geológica do Brasil. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a geologia e sobre a estrutura geológica do nosso planeta. E olha essa imagem que a gente já vê do lado direito da tela, ó. Quando a gente vê essa imagem aqui, a gente já começa a pensar em crosta, manto e núcleo, nas camadas internas do nosso planeta. Ela tem essa imagem, justamente esse objetivo para fazer você refletir, para você pensar se você sabe o que é geologia e ainda o que você entende por estrutura geológica do território brasileiro. Quando falamos em história geológica, nós não podemos confundir com história da civilização. A história da civilização, ela remete a em torno de 5.000 anos e ela conta a trajetória e evolução do ser humano na superfície do nosso planeta. Já quando falamos na história geológica, estamos falando desde o início do nosso planeta, da formação do nosso planeta, há aproximadamente 4,5 bilhões de anos, até os dias de hoje. Então é importante você perceber que a história geológica compreende um período muito maior do que a história da civilização. E a partir dessa análise e reflexão, eu trago para você aqui, ó, essa imagem aqui, o que é geologia, que é a ciência que estuda constituição, estrutura e formação e as mudanças que ocorrem na litosfera ou na crosta terrestre, justamente sendo a camada mais externa do nosso planeta, aquela que é a camada sólida do nosso planeta. Pois é importante você se recordar que o nosso planeta pode ser dividido em 3 camadas principais, sendo a crosta a camada mais externa do nosso planeta, que encontra-se no estado sólido, o manto, que é aquela camada de temperaturas elevadas, que encontra-se num estado pastoso, que esse material do manto, durante as erupções vulcânicas, é que chegam até a superfície terrestre, e o núcleo do nosso planeta sendo a camada mais central do nosso planeta. E que quando falamos em geologia, como estamos falando de um período da história muito grande, estamos falando da história geológica de um período muito grande, nós vamos dividir a história geológica em algumas eras. Então, ao invés de dividirmos em anos, séculos ou milênios, como o período desde a formação do nosso planeta até os dias de hoje data de aproximadamente 4 bilhões de anos, a gente acaba dividindo em eras. E quando falamos nessas eras geológicas, a gente vai ter ali uma classificação que, conforme você vai ver do lado direito da sua tela, você vai observar ali que nós temos a era Cenozoica, Mesozoica e também a era Paleozoica, ou seja, Paleozoica sendo o mais antigo, Mesozoico de intermediário e o Cenozoico de recente, sendo essas principais eras geológicas. Então, essa sendo uma classificação da evolução da história geológica do nosso planeta. E aqui esse infográfico que você está vendo mostra justamente para você em forma de espira, aonde nós temos aqui o surgimento do nosso planeta, que era uma grande bola incandescente, cujo resfriamento foi se dando da parte externa para a parte interna, e a partir disso nós vamos tendo aqui, ó, a formação das rochas mais antigas. Se você for acompanhando essa espira, você vai ver ali, ó, a formação da vida primitiva, algumas coisas que foram acontecendo ao longo dos vários períodos geológicos do nosso planeta. Do lado esquerdo da tela, você consegue visualizar justamente as eras identificadas por cores e em que momento, em que era, o que veio a acontecer.
É importante termos isto muito bem claro para a gente perceber algumas situações, como por exemplo, que os dinossauros não habitavam a superfície da Terra simultaneamente com os seres humanos, que viveram em períodos geológicos, em eras geológicas distintas. Então é importante termos tudo isso claro. Ao falarmos da estrutura geológica, a gente também vai falar um pouquinho sobre a estrutura geológica do Brasil. Olha aqui na tela, ó. O território brasileiro é formado por estruturas geológicas antigas, com idades geológicas que datam do pré-cambriano para os terrenos cristalinos. Já as bacias sedimentares se formaram no Paleozoico e no Mesozoico, com exceção das bacias recentes do Pantanal e do litoral, que são do Cenozoico. Então a gente está falando ali, ó, período Cenozoico, história geológica recente, período Paleozoico e Mesozoico, eras geológicas antigas e de idade intermediária. Então, quando vamos falar em que momento a superfície do nosso planeta, aonde o Brasil encontra-se localizado, se formou, nós vamos perceber que algumas áreas se formaram no Paleozoico e no Mesozoico e algumas áreas também no Cenozoico, no período recente. Então, durante toda a história geológica, a superfície do nosso planeta e também do nosso país veio sendo moldada. E aqui a gente já tem a nossa primeira atividade. Quero que você olhe com bastante atenção, ó. Existe a possibilidade de os seres humanos terem convivido com os dinossauros ao longo da história geológica do planeta, como aparecem em filmes de ficção científica? Você já deve ter visto alguns filmes aí produzidos pelos vários estúdios aí de Hollywood que mostram seres humanos e dinossauros convivendo juntos. Mas afinal de contas, na realidade, isso aconteceu? Quero que você pense um pouquinho, anote aí no seu caderno se isso aconteceu ou não e que você justifique sua resposta. Então, vai lá!
Muito bem, vamos conferir a resposta. Dá uma olhada na tela. Ó. Não, o que determina essa impossibilidade é a existência cronológica desses seres vivos. Ou seja, o ser humano surgiu na Terra há aproximadamente 100 mil anos, enquanto os dinossauros já estavam extintos há mais de 60 milhões de anos. Ou seja, uma distância cronológica muito grande entre os dinossauros e os seres humanos. Seguindo com a nossa aula, a gente vai falar um pouco sobre a estrutura geológica do nosso país, a estrutura geológica brasileira. E a partir dessa estrutura geológica, a gente já consegue perceber que o território brasileiro acaba tendo duas estruturas geológicas predominantes, que conforme pode ser visto aqui na tela, você vai ver ali em amarelo os escudos cristalinos, amarelo ou um tom de verde mais claro, e aí nós temos as áreas num tom de verde mais escuro, sendo as bacias sedimentares. E qual é a grande diferença entre essas duas estruturas? As bacias sedimentares, elas se formaram a partir do depósito de sedimentos, enquanto os escudos cristalinos são aquelas estruturas de idade geológica mais antiga. E ao falarmos desta idade geológica mais antiga, temos que compreender que esses escudos cristalinos também podem ser chamados de maciços cristalinos, sendo estes terrenos mais antigos da crosta terrestre. São terrenos que se formaram há muito tempo, lá no início do processo de resfriamento do magma e da solidificação da crosta terrestre. E que essa estrutura geológica tem uma idade bastante avançada, o que fez com que essa estrutura sofresse com a ação do intemperismo, ou seja, com a ação do desgaste promovido pela chuva, pelo vento, pelos seres vivos, sejam eles das mais diversas espécies. Seguindo aqui, ó, nos maciços que se formaram na era proterozoica, ocorrem as jazidas de minerais metálicos, ferro, ouro, prata, manganês, cobre, alumínio e estanho, sendo que esses da era proterozoica correspondem a aproximadamente 4% do território brasileiro. Ou seja, 4% do território brasileiro dispõe de grandes reservas desses minerais aqui apresentados. Quando nós falamos nos escudos cristalinos, nós podemos subdividi-los, que conforme pode ser visto também nessa imagem aqui da tela, nós temos o escudo brasileiro, que cobre a maior parte do território do nosso país representado na cor verde, mas nós também temos o escudo das Guianas, que está ali representado nesse tom de marrom, que vai cobrir esta porção do território brasileiro, porém ele acaba cobrindo outros países, Guiana, Guiana Francesa, Suriname e outros países da América do Sul. Que esses escudos cristalinos, eles sofreram com a ação do intemperismo, acabaram sofrendo o desgaste. E se você olhar na imagem que aparece do lado direito da tela, que é a Serra da Mantiqueira, você consegue observar que o cume dessas montanhas, ele é arredondado, ele já sofreu com o desgaste, com a ação do intemperismo. E mais especificamente, no que se refere à Serra da Mantiqueira, ela data de aproximadamente cerca de 80 milhões de anos, e resultante do quê? Do movimento de ascensão da costa brasileira causada pela tectônica de placas, que começou a expor rochas muito antigas, aquelas do período pré-cambriano, como é o caso da Serra da Mantiqueira na região sudeste do território brasileiro. Então essa Serra da Mantiqueira acabou sendo exposta, ela foi durante muito tempo exposta ao intemperismo, porém como eram áreas que estavam submersas, acabou sofrendo com o intemperismo promovido pela ação da água do mar, pela salinidade da água do mar, que comprometeu e promoveu os processos de desgaste dessa formação rochosa. E quando houve o soerguimento, quando essa estrutura chegou até a superfície, ela já encontrava um desgaste promovido pela ação da água do mar. Aqui nessa próxima tela, você consegue ver o escudo cristalino das Guianas, que cobre, conforme já dito anteriormente, Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela e uma pequena parte da Colômbia, além de parte do território brasileiro. Então, e aí do lado direito você vê uma imagem de que maneira é esse escudo cristalino das Guianas, para que você consiga efetuar uma imagem mental e também comparar essas duas estruturas. E agora as bacias sedimentares. Ao falarmos nas bacias sedimentares, elas se formaram justamente a partir de depósitos que foram
resultantes da erosão das áreas de relevo mais elevadas no seu entorno. Significa que os escudos cristalinos eles foram sofrendo com a ação do intemperismo, da chuva, do vento, e os sedimentos que foram sendo produzidos pelo processo de intemperismo foram se depositando nas áreas mais baixas. E essas áreas mais baixas, justamente as áreas que hoje recebem a denominação de bacias sedimentares. Sedimentares de depósitos de sedimentos. E essas bacias sedimentares, elas foram formadas ao longo das eras Paleozoica e Mesozoica, e conforme já dito anteriormente, resultantes da deposição das áreas rebaixadas de materiais provenientes das áreas vizinhas, sendo essas áreas vizinhas de altitude mais elevada. Aqui a imagem mostra para você justamente as bacias sedimentares brasileiras, as principais bacias sedimentares brasileiras e aonde que elas estão. Perceba que essas bacias sedimentares elas se encontram localizadas principalmente entre os escudos cristalinos, a exemplo da bacia sedimentar amazônica, que encontra-se entre duas áreas de escudos cristalinos. E o mesmo que vale para a bacia sedimentar amazônica, vale também para outras bacias sedimentares do território brasileiro. E aqui tem um esquema. Se você olhar do lado direito da sua tela, você está vendo ali a formação das bacias sedimentares. Então nós temos aqui dois escudos cristalinos devidamente identificados, e esses dois escudos cristalinos que encontram-se devidamente identificados sofreram com a ação do intemperismo, foram sendo desgastados e os seus sedimentos caíram aonde? Nessas áreas mais baixas, formando assim as bacias sedimentares, que conforme você pode ver ali na tela do lado direito, ela vai apresentar justamente ali as camadas em cores, porque ao longo do tempo várias camadas de sedimento foram sendo depositadas umas sobre as outras, resultando assim nas bacias sedimentares. E agora que a gente já falou sobre os escudos cristalinos, bacias sedimentares, atividade para você na tela, confere aí, ó. Com base nos conteúdos apresentados nesta aula, caracterize as bacias sedimentares e os escudos cristalinos, que constituem a formação geológica do Brasil. Ou seja, você vai pegar o seu caderno e vai dizer o que são os escudos cristalinos e como são eles. Da mesma forma, você vai fazer isso para as bacias sedimentares. Tempo na tela e a gente está aguardando você!
Muito bem, vamos conferir a sua resposta. Dá uma olhada aqui, ó. Os escudos cristalinos, também chamado de maciço cristalino, são os terrenos mais antigos da crosta terrestre. Aqueles terrenos que sofreram com a ação do intemperismo e que foram sendo desgastados ao longo da história geológica do nosso planeta. Seguindo aqui, ó, já as bacias sedimentares podem ser formadas por sedimentos de origem continental ou marinha e conter grande quantidade de material fossilizado em suas diversas camadas. Então a gente percebe que se formaram a partir de sedimentos das mais diversas naturezas, podendo ser sedimentos rochosos, materiais orgânicos ali em decomposição que foram sendo depositados uns sobre os outros ao longo de milhares e milhares de anos, formando assim as bacias sedimentares. E nessa nossa aula de hoje, para a gente retomar aqui e concluir as nossas ideias aqui a respeito da geologia e da geologia do Brasil. É importante que você saiba que nós falamos sobre de que forma a estrutura geológica do nosso país ela está organizada, que ela encontra-se dividida em escudos cristalinos e bacias sedimentares, além de saber que a geologia é a área de estudo responsável por analisar a litosfera, por ver de que forma a crosta terrestre ela foi se moldando, quais os fenômenos ali envolvidos. Agradeço a você por estar aqui nessa nossa aula. Desejo a você um forte abraço e espero você na nossa próxima aula de Geografia. Até!